Durante boa parte da minha vida eu me senti letárgico, uma sensação que eu não conseguia entender o que estava acontecendo e sequer eu sabia onde eu estava no mundo. Uma sensação de totalmente perdido, parece que as pessoas sabiam o que estava fazendo e eu simplesmente estava sendo empurrado pelo momento, tomando decisões com base em nada e seguindo um caminho que eu sequer fazia ideia de onde ia chegar. Talvez você esteja nesse momento agora, talvez a sua vida seja assim agora, talvez você nem perceba isso e provável que você não percebe isso, caso você esteja nessa situação. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar duas coisas importantes para você realizar na sua vida de forma a sair dessa bolha, de forma a tentar enxergar essa matrix por fora, tentando enxergar a vida de uma forma mais holística. E holística não no sentido blá 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 holístico, mas sim no sentido semântico da palavra, permitindo com que você enxergue o contexto inteiro e não simplesmente uma partezinha em zoom. Sabe quando a vida é isso daqui e você está enxergando uma parte específica dela em zoom, achando que aquilo dali é toda a vida? Pois foi assim que eu me senti quando eu vivi parte do meu ensino médio e mais ou menos até a metade da graduação, quando de fato eu comecei a implementar algumas coisas na minha vida e consegui finalmente enxergar o mundo como um todo. Depois disso, cada salto que eu dei na minha carreira, cada nova decisão que eu tomei tinha um objetivo específico e esse objetivo foi sendo alcançado conforme os anos foram passando e eu entendi finalmente que enxergar a vida de uma forma diferente permite com que você tenha um rumo diferente e, portanto, tome decisões mais inteligentes. Foi então que eu consegui, por meio de alguns insights e acesso a alguns tipos de conhecimento, entender algumas coisas importantes sobre a vida e mudar um pouco a minha forma de viver, o que permitiu com que eu tivesse uma visão mais holística do mundo, uma visão mais global do planeta, fazendo com que eu tivesse ali ferramentas para tomar decisões mais estratégicas, permitindo com que eu avançasse e avançasse, passando na frente de muitas pessoas que eu achava que estavam indo no caminho certo. Eu vou ensinar para você agora nesse vídeo duas coisas principais que eu fiz e eu acho que você deveria também tentar implementar em sua vida e espero que assim como me ajudou também ajude você. A primeira coisa, pessoal, é que de fato eu vivia num contexto meio que de obesidade mental. Eu não tinha acesso a perspectivas diferentes e muito menos a pessoas que me dessem algum rumo diferente e isso fez com que eu simplesmente imitava e perpetuava comportamentos que as pessoas tinham lá. Para tentar contornar essa incapacidade de lidar com os conteúdos e associar com o mundo real, eu virei o que parte dos universitários viram. Um beberrão, fumador de cigarro, que ficava no bar o dia inteiro. Na verdade, naquele contexto do bar, eu entendia muita coisa, eu só não entendia o resto do mundo. E uma coisa muito comum em cidades do interior, que talvez você não saiba, é consumo de álcool. Talvez muitas pessoas saibam disso e de fato estejam entendendo o que eu estou falando, mas no interior você vive quando adolescente ou jovem adulto durante a semana fazendo as coisas que você precisa e durante o final de semana você enche a cara na praça da cidade tentando sobreviver anestesiado. E a impressão que eu tinha era essa, tá? Era realmente essa. A impressão que eu tinha é que eu estava anestesiado, embebido em álcool, embebido em objetivos fúteis como final de semana, sei lá, fazer bebedeira ou ir para uma festa diferente e tentar ficar com um monte de menina ou tentar fazer alguma coisa diferente final de semana que envolvesse álcool e, sei lá, velho, piscina ou alguma coisa assim. E eu tava limitado e enxergando a vida naquele zoom. Aquilo dali para mim era vida, porque eu via pessoas mais velhas fazendo aquilo e, portanto, eu pensei que, isso daqui deve ser o que a gente faz durante a vida inteira. Então a primeira coisa que eu decidi fazer, com base em ter contato com algumas pessoas via internet, tá? De fato a internet é uma ferramenta altamente modulatória se você souber utilizar direito. O YouTube, por exemplo, e o Instagram são dois ambientes que, se você conseguir ensinar o algoritmo a recomendar para você conteúdos relevantes, você tem acesso a pessoas sensacionais capazes de te ajudar e capazes de modular o seu ambiente para um lado adaptativo. Então a primeira coisa que eu fiz, após ter o contato com algumas dessas pessoas, entender um pouco mais sobre rotina, sobre hábitos. Eu lembro que eu acompanhava muito a galera da musculação naquela época, né? Leandro Twin, galera bem do começo lá da musculação.
E eu comecei a acompanhar também alguns canais de corrida e etc. E esses vídeos que eu consumia acabavam me motivando, por exemplo, a olhar de uma forma um pouco diferente para o álcool e olhar de uma forma um pouco diferente para sair e virar noite em festa, etc. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida inteira que eu julgo ter sido altamente adaptativa para mim. Começar a priorizar um pouco mais a minha rotina. Não foi fácil, não foi simples no início, mas com o tempo eu comecei a recusar alguns convites que envolvia ficar até muito tarde ou virar a noite em festas, para priorizar um pouquinho mais a minha rotina de estudos, a minha rotina de leitura. Comecei a treinar naquela época e tentava ali ter algum tipo de rotina, coisa que eu não tinha antes. E você deve estar pensando que isso é uma coisa extremamente boba, né? Extremamente simples. Só que na verdade, pessoal, quando você começa a ter rotina, você permite com que o seu ciclo circadiano se ajuste, fazendo com que o seu sono fique com uma qualidade melhor, que gera por consequência uma série de o que a gente chama de hábitos angulares. Você começa a fazer outras coisas melhor, você começa a ter menos impulsividade, porque o seu córtex pré-frontal trabalha melhor. Aliás, se você quiser ter acesso a uma excelente aula sobre sono, eu fiz lá no Reservatório de Dopamina, na verdade 2 grandes aulas sobre sono. A aula 007, onde eu ensino como dormir bem sem remédio, usando as estratégias da neurociência, e uma aula 050 e poucos, se eu não me engano, que eu explico a neurobiologia e a neurociências de um cérebro privado de sono. Naquela época eu não tinha ideia disso, tá? Hoje, se você quiser ter acesso, talvez te ajude mais do que me ajudou na época. O link está aqui na descrição para quem quiser acessar a página e conhecer um pouco mais sobre esse clube de assinatura que eu tenho, né? Onde eu ensino sobre comportamento e neurociências. Mas essa rotina que eu comecei a ajustar naquela época permitiu então eu dormir melhor, o que fez com que eu tivesse menos impulsividade e tudo mais que eu falei lá na aula e ensinei vocês. E permitiu também que o meu alerta ficasse melhor. Eu comecei a ficar com um alerta bom, o que fez com que aquela névoa que tinha na minha cabeça, parecia um saco de areia dentro da minha cabeça, sumisse. Eu simplesmente comecei a conseguir entender um pouco mais as coisas e comecei a ter insights. Eu comecei a ter capacidade de insight aprimorada e juntar as peças do todo e entender o mundo por uma perspectiva mais global, por uma perspectiva mais holística. Então eu sei que parece bobo, parece simples, mas muitas vezes essas coisas simples resolvem 80% dos problemas na sua vida. É a regra de Pareto. A regra de Pareto diz isso. Você muda 20% das coisas e elas têm efeito sobre 80% das coisas da sua vida. Regular o sono e regular a rotina teve isso em minha vida e permitiu com que aumentasse a minha clareza mental. A segunda grande coisa que eu fiz, impulsionada por essa primeira modificação, impulsionada por esse primeiro hábito que eu alterei, foi conseguir estudar mais. Conforme eu tinha mais motivação, eu comecei a entender a importância do estudo, eu comecei a entender a função do estudo na minha vida, e isso permitiu com que eu tivesse mais vontade de estudar e me organizasse mais para estudar. Consequentemente, conforme eu fui estudando, a sensação que dava, e realmente era essa sensação, é que se abriam novas janelas no meu horizonte cognitivo, no meu horizonte de repertório comportamental. Um exemplo simples para vocês. Quando eu comecei a estudar mais sobre os efeitos do exercício físico no corpo, eu comecei a ficar motivado em fazer exercício físico. Coisa que naquela época que eu não tinha nenhuma clareza mental, tipo, é como se eu olhasse um corredor, é como se a minha vida fosse um corredor, e a porta do exercício físico, ela nem existia. Era uma parede, ela estava escondida. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento suficiente ou não acompanhava pessoas, não vivia num contexto, num ambiente que me permitia isso. Eu não conseguia nem ver a porta. É tipo falar para você assim, você gosta de montanhismo? Você vai falar provavelmente não. Falar, você conhece algum montanhista? Você acompanha montanhismo? Você sabe como eles fazem? Você sabe a história do melhor montanhista do mundo? Entende? É muito improvável você gostar de montanhismo se você não acompanha montanhismo, se você não tem acesso a esse conteúdo, se você não tem interação com esse contexto. E outras coisas da sua vida são assim também. Se você não tem acesso a contextos de pessoas que gostam de estudar
em contexto de pessoas que gostam de treinar, em contexto de pessoas que gostam de valorizar coisas que você julga importante, aquela porta no seu horizonte cognitivo praticamente nem existe. O que a gente pode entender disso é que se você quiser sair dessa bolha, se você quiser sair e olhar, de certa forma, a Matrix de fora, você precisa primeiro construir os pilares do que é uma capacidade de percepção de mundo, que é praticamente você ter uma rotina para melhorar o seu alerta. E segundo, você precisa ter input, você precisa ter conhecimento entrando no seu cérebro para que isso permita com que você associe coisas desde que você esteja com uma rotina um pouco mais adequada, tentando dormir bem e tentando ter um alerta que permite você ter insights, de forma a você construir um entendimento mais global do mundo e conseguir avançar e de fato pular fora da bolha que você vive hoje. Eu sei que talvez tenha sido muito conteúdo para você digerir, mas pensa um pouco no que eu falei, manda para alguém, troca uma ideia com alguém, porque eu não vejo sinceramente outra saída para você conseguir melhorar algum aspecto da sua vida, se não por meio do conhecimento. E se você quiser eventualmente conhecer um pouco mais sobre o que eu penso sobre a vida e sobre como a neurociência e a psicologia comportamental pode acabar ajudando você a contornar esses problemas, convido você a conhecer o Reservatório de Dopamina, que é um clube de assinatura que eu tenho, onde a gente já tem quase 100 mil pessoas lá dentro tentando entender o próprio comportamento. O link está na descrição e obrigado por me acompanhar aqui.